Pessoal, tudo bem? Se tiver alguém online, por favor, me fala se está ouvindo direitinho. Eu vou chamar o Dr. Guilherme aqui para participar da live. Quem puder me dizer se o som tá bom, se dá para escutar. Tudo bom, Dr. Guilherme? Opa, tudo bom e Tudo você? bem? Quanto tempo, né? Pois é, eu não estou conseguindo te ver, eu só estou me vendo aqui. Não sei se o pessoal está vendo nós Ih, dois, está conseguindo ver os você dois. não tá me vendo? Deixa eu ver aqui se o pessoal... Se alguém puder confirmar se está vendo nós dois, eu agradeço, por favor. Bruna, Ryan, Luna. Tudo bem, Luna? Você consegue confirmar se você está vendo eu e o Dr. Guilherme, por favor? Eu não sei por que isso acontece às vezes. Às vezes acontece com o convidado, às vezes acontece comigo, de eu não ver vocês, mas hoje eu tô te vendo. Ah, então, ó, mas a Ah, Luna, ela respondeu que ela está vendo e que está escutando nós dois. beleza. Então, tranquilo, vamos Então lá, vamos não tem problema. começar. Que pena que você não vai me ver, é muito ruim, né? Falar sem ver assim. Não, mas tranquilo, vamos lá. O importante é que o pessoal que vai assistir a live, né, os que estão ao vivo, É, e ela vai ficar gravada, né? Quem vê depois a gravada vai conseguir ver e escutar nós dois, é isso que importa. ótimo. Então, eu queria pedir, primeiro eu quero agradecer por você ter aceito participar. Eu respeito muito o seu trabalho, aprendi muito com você. Eu conheci o Dr. Guilherme lá em Curitiba, eu fui até lá fazer um curso com ele de aromaterapia para animais em 2017. Faz um tempão, já, faz um tempinho já. E eu É, sempre acompanhei o trabalho dele, ele tem muito conhecimento. Mas vai ser muito rica essa live, maravilhosa. Eu estava super ansiosa para aprender aqui com você, doutor Guilherme. Então, eu vou pedir para você se apresentar, por favor. bom, então boa noite, pessoal, tudo bom? É um prazer estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, né, sobre comportamento, sobre uso de medicação, né, para transtornos de comportamento. E para quem não me conhece, eu sou o Guilherme Santos, eu sou médico veterinário e eu atuo na área de medicina veterinária comportamental. Mas eu, por 18 anos, eu fui professor de farmacologia, né, mais especificamente de psicofarmacologia, em uma faculdade de medicina humana, de medicina, não de medicina veterinária, né, de medicina humana. Então eu acabei aí por essa experiência, né, na área acadêmica, né, trabalhando como professor na faculdade de medicina, eu acabei de certa forma pegando um pouquinho de conhecimento, né, na parte de psicofármacos e por conta disso é uma das áreas aí, né, que eu gosto bastante e que eu consigo trabalhar legal. Um pouquinho de conhecimento modesto, né? Já participou de vários livros já, deu um monte de curso. Agora você não dá mais curso, né? Não, só em parceria, né? Eu tinha uma empresa de cursos, a Guilherme Uhum. Cursos, mas só que daí eu fechei a empresa e aí agora eu faço cursos em parceria, né? Então, por exemplo, se alguém tem algum colega que tem uma empresa de curso, ou então alguém eu queria fazer um curso, vamos fazer um curso com a gente, que não sei o que lá, eu vou de boa, né? Mas mais como professor, né? A parte de administrar curso, essas coisas eu não faço mais. Bom saber, né? Se tiver alguém vendo o vídeo e quiser convidar, é só entrar em contato com o Dr. Guilherme, que ele dá curso ainda, mas nesse sistema de parcerias. Eu deixei algumas perguntas separadas, também perguntas que as pessoas me fizeram e que os clientes fazem muito para mim, porque eu indico bastante para o meu trabalho como comportamentalista canina, principalmente em casos mais severos, né, como agressividade, reatividade. A gente usa os psicofármacos como uma terapia integrativa no tratamento, né, uma medicina a mais dentro do adestramento. Mas muita gente tem receio ainda, né? Tem medo de usar. Tem muita
questões que as pessoas têm bastante receio, acreditando que é bem, que é como se fosse, como os cachorros fossem ficarem viciados no remédio. Esse é o principal medo das pessoas. Então, eu queria pedir primeiro se a gente pode usar esse termo de psiquiatra, porque até uma colega veterinária falou, você vai chamar de psiquiatra? E eu nem sei se é isso mesmo, seria um psiquiatra de cachorro? Então, essa questão de termo, existe até meio que umas discussões em relação a isso, né? Então, tem pessoas que acham mais adequado o termo de etologia clínica, tem pessoas que usam o termo de zoopsiquiatria, né? E tem pessoas que usam o termo de psiquiatria veterinária. Assim, a restrição maior que o povo tem, né, na questão de usar psiquiatria veterinária, porque eles falam que é um termo que é muito antropomorfização, né, que é um termo que vem muito da psiquiatria humana, mas, por outro lado, é assim. Então, quer dizer, a gente não pode falar dermatologia veterinária, né, a gente não pode falar cardiologia veterinária. Aí outros pegam e falam que não, a psiquiatria veterinária não é um termo adequado, porque a gente não entende a integridade da psique dos animais, mas as outras especialidades, quem disse que, por exemplo, a cardiologia entende toda a complexidade que é o sistema cardiovascular, né, e que a dermatologia entende toda a complexidade que é o sistema tegumentar. Então, eu acho que é muito mais uma questão aí de política, ou uma questão assim de grupos mesmo, que acha melhor um determinado termo em relação a outro, né? Eu não me atento muito a essa questão de termo, né? Outro termo que eles usam bastante é a medicina veterinária comportamental, né? Ou veterinário comportamentalista. Então, para mim, eu estou dentro. Se quiser me chamar de psiquiatra veterinário, tudo bem. Se quiser me chamar de veterinário comportamentalista, também tudo bem. Faz sentido, né? Não tem por que fazer um preconceito, né? Mas enfim, né? Cada um pensa de uma forma, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar, né? As diferentes formas aí de se ver, né? Mas eu acho, por exemplo, a gente tem livros, né, internacionais. Por exemplo, saiu um livro fazem 2 anos que é um livro em inglês que fala o termo é psiquiatria de cães e gatos, né? Tem um livro de 1968 que fala psiquiatria veterinária, né? Na Europa se utilizava muito esse termo psiquiatria veterinária, hoje eles não utilizam mais tanto esse termo, e eles tendem a utilizar mais o termo de etologia clínica. Né? Nos Estados Unidos se utiliza muito o termo de medicina veterinária comportamental. Então, eu acho que são tendências também, enfim. Depende muito Mas a gente consegue entender que é um veterinário que tem essa capacidade, conhecimento para prescrever medicamentos que estão relacionados à psique do animal, à mente do animal. Eu queria aproveitar essa pergunta e pedir para você explicar para a gente quais são as principais diferenças entre o cérebro dos cães e o cérebro dos humanos para a gente aplicar, por exemplo, essas medicações com eles. Então, assim, na verdade a gente tem um gap aí, vamos dizer assim, em questões de pesquisas de neuroanatomia funcional. Por quê? Muito por questão de ética, né? Então, muito do que se sabe hoje sobre tanto a neurobiologia ou então até sobre mecanismo de ação de medicações utilizadas nos transtornos mentais, isso é feito em roedores, isso é feito em ratos, em camundongos, né? É claro que se faz muitos estudos em humanos, com técnicas de neuroimagem funcional, etc, etc. Essa realidade está um pouco fora, assim, para a gente, né? Falando aí em cães. Porque se você for fazer uma ressonância magnética funcional, por exemplo, no animal,
por questão do animal não conseguir ficar quietinho no mesmo lugar, né? E ele vai ter que ser sedado, então de certa forma a gente não vai ter um resultado tão fidedigno. E outra que a gente não pode, por exemplo, pegar e fazer um determinado estudo e simplesmente depois do estudo a gente sacrifica o animal para estudar, o cão, para estudar o que aconteceu no cérebro. Mas só que assim, o cão, ele tem o que a gente chama de cérebro reptiliano, né, que é a parte, vamos dizer assim, mais rudimentar do cérebro, que comanda, vamos dizer assim, as funções básicas, né, do organismo, e por isso que ele é chamado de cérebro reptiliano, assim como os humanos também têm. Os cães, ele tem um sistema límbico, que ele já entra aí, né, fazendo parte aí do sistema do cérebro dos mamíferos, e que é um sistema que está muito relacionado com o controle de emoção. Né? E aí tem uma mistura entre cognição e emoção, e que os seres humanos também têm. O que acontece, uma diferença muito grande entre o cérebro dos cães e o cérebro dos humanos, é o que a gente chama de neocórtex. Né? Então, seria a parte mais externa do cérebro, que se desenvolveu mais nos seres humanos do que nos cães, e isso faz com que os seres humanos eles tenham, vamos dizer assim, uma complexidade cognitiva maior do que os cães, né? Então, toda uma questão também relacionada à linguagem muito mais complexa do que os cães. Mas só que isso não quer dizer que o cão ele não tem aspectos cognitivos, né? Então, funções que a gente chama funções executivas, né, superiores, fica muito difícil da gente pegar e estudar isso nos cães, né? Até porque também muito relacionado à diferença de linguagem, né? Os cães têm uma linguagem diferente da gente, e aí vai. Mas só que a parte que rege, né, essa relação de cognição e emoção, isso é muito parecido, né, entre os humanos e os cães. É claro que os humanos eles têm determinados sentimentos que a gente chama mais complexos e que até, né, o momento a gente fala que os cães não têm, mas efetivamente não é que os cães não têm, é que a gente não tem instrumental, a gente não tem capacidade de avaliação se os cães efetivamente têm ou não, né, esses sentimentos mais complexos, assim. Então, por exemplo, o sentimento de ciúmes, vingança, né, isso aí a gente, a princípio, fala que o cão não tem. Né? Mas só que a gente não pode bater o martelo, que efetivamente ele não tem, né? Mas, por outro lado, a gente não pode falar que efetivamente eles têm, né? Mas quando a gente fala em modulação afetiva, quando a gente fala de modular o aspecto emocional mediante aspectos cognitivos, ou seja, experiências e isso aí fica muito fácil para o tutor entender, né? Que um cão consegue fazer modulação afetiva, né? Então, existe, né, muitas similaridades, vamos dizer assim, entre o cérebro dos cães e o cérebro dos humanos. É claro que o cérebro do humano ele tem uma complexidade muito maior, mas isso a gente não pode simplesmente falar que o cérebro do cão não permite que ele possa sentir determinadas emoções e modular esses aspectos emocionais através de vivências, ou seja, através de questões cognitivas. Né? Isso que você falou é muito... Está me ouvindo bem? Estou sim. Se o pessoal puder falar se está bom, porque para mim está um barulho bem, está um ruído bem alto de fundo, mas eu não sei se para o pessoal que está escutando também está. Uma coisa que a gente fala muito no adestramento, né? Que na rotina a gente vê que o cachorro está manipulando mesmo ali para chamar atenção, por exemplo. Mas quando a gente. Eu estou colocando o fone aqui, só um minutinho, que eu não estou escutando. Calma aí. Ah, tá bom, peraí. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, por favor. E aí façam na caixinha aí embaixo, no canto superior direito aqui da live, Pronto. Que fica mais fácil de eu enxergar. Ah, obrigada, Luna.
ficar mais fácil de nós visualizarmos aqui as perguntas de vocês, porque se fizer aqui no comentário, às vezes fica subindo e eu não consigo ver, tá? Mas fique à vontade, já pode começar a fazer pergunta. Quem tiver alguma curiosidade, quiser perguntar, aproveita bastante. Essa questão emocional dos cães é uma discussão complexa, porque é como você falou, né? Não tem comprovação científica, mas na prática nós vemos que os cães são, assim, têm comportamentos muito parecidos com, principalmente com as crianças, né? E eles também, eu acredito muito nisso na prática, observando que eles fazem muitas coisas para ajudá-los a sobreviver melhor no grupo, que é no caso na família multiespécies, para ficar mais parecido com a gente, para entrar no mesma energia da família, e aí a gente pode ver, geralmente, não é uma regra, claro, mas um cachorro ansioso tem pessoas ansiosas na casa. Um cachorro muito agitado tem pessoas agitadas. Um cachorro muito calmo também, geralmente as pessoas da casa são calmas. Então a gente vê essa capacidade, eu acredito que até melhor do que a nossa como humano de fazer essa modulação, automodulação emocional, porque nós humanos somos muito mais complexos, né? A gente não tem capacidade, muitas vezes, de conseguir se né? autorregular, né? De se adaptar ou se autorregular, não, vou ficar calmo agora, vou ficar tranquilo, né? O cachorro é muito mais evoluído nesse ponto. Sim. Até quando a gente fala da espiritualidade dos animais, né, que eu falo bastante disso, muita gente fala, os animais são menos evoluídos que os humanos. Depende em qual aspecto. Para quem acredita na alma dos animais, sabe que os animais são muito mais evoluídos do que o humano, assim como nós também temos outras características de maior evolução do que muitas espécies de animais. Então, realmente, eu quero muito estar assim viva para ver um dia que a ciência vai conseguir mostrar isso, né, para nós, comprovar que os animais têm realmente essas emoções mais complexas e mostrar que como a ação deles é uma ação com uma inteligência muito incrível mesmo na nossa rotina. Eles têm ações, atitudes que são surpreendentes, assim. A gente fica chocado mesmo após tantos anos de trabalho, né? Eu trabalho há 17 anos como adestradora, você também tem uma experiência de quanto tempo já, doutor Guilherme? Já faz tempo. Eu não vou saber quanto tempo não, mas já fazem... Eu me formei em 2000, né? Então já faz bastante 25 tempo aí. anos. Mesmo assim a gente se surpreende, né? Incrível. Os cães são Sim. incríveis. Os gatos, né? Todos os animais, mas como o nosso foco aqui são os cães, a gente vai falar dos Sim. cães. A aluna, ela é veterinária e ela perguntou sobre a questão da adaptação das medicações. Se segue o padrão de humanos para adaptação e para o desmame, que a gente está falando no caso dos psicofármacos, né? Que são medicamentos controlados. Tá. Então, existe similaridades, mas só que existem diferenças, tá? Entre o efeito das medicações em cães e humanos. Então, por exemplo, quando você pensa assim vamos pegar um ansiolítico, eu particularmente nem prescrevo muito, tá? Esse ansiolítico. Quando você pega, por exemplo, um benzodiazepínico, né? Que são aqueles ansiolíticos tarja preta, né? O mecanismo... Quando você faz cronicamente o uso dessa medicação, existe um mecanismo de adaptação do organismo a essa medicação, e tanto é que essa medicação ela não é indicada para uso crônico, porque ela faz mecanismo de tolerância, e aí quando a gente vai retirar essa medicação, mesmo fazendo desmame, a gente pode fazer síndrome de retirada, o animal ele volta a ter o problema, por exemplo, de ansiedade, às vezes até pior do que era antes, né? E isso é uma coisa que acontece também, inclusive em humanos. Mas uma coisa que é diferente, e que eu vejo assim, né, na minha experiência clínica assim, com cães, é que a diferença individual na resposta em cães é muito maior do que em humanos. Então, por exemplo, a maioria dos humanos, se toma um benzodiazepínico, ele vai ter um efeito sedativo, ele vai ter um efeito ansiolítico. Tem cães que pega sob o efeito de benzodiazepínicos, ele pode fazer uma agitação paradoxal, ou ele pode fazer um quadro de desinibição comportamental, e aí ao invés dele ficar mais tranquilo, enfim, ele acaba ficando ainda mais agitado. Isso também acontece com outros ansiolíticos.
Então, embora com menor intensidade. Então, por exemplo, quando a gente pega e faz uso de uma pregabalina, que é uma medicação que serve para várias demandas aí na veterinária, serve para controle de dor, né, por exemplo. Mas ela tem um efeito ansiolítico, assim, bem bacana, que a gente usa bastante aí no tratamento dos transtornos de comportamento. Tem animal que responde super bem à pregabalina, super, sabe? E que tem o efeito ansiolítico da pregabalina sem ficar muito sedado. Agora tem animais que já pega, mesmo com dose baixa, ele já fica mais prostradinho. E tem animal que a pregabalina, ela pega, embora ela é um ansiolítico, ela tende a acalmar o animal ele fica ainda mais inseguro e ainda mais reativo. Então, existe muita variabilidade individual, né? E por isso que os psicofármacos, eles têm que ser administrados, tem que ser feito esse segmento desse animal meio que bem de perto, né? Porque se você vê que esse animal não está respondendo conforme era esperado, né? Tendo em vista o mecanismo de ação da medicação, enfim, você tem que fazer o ajuste da dose ou, inclusive, até mudar da medicação. Então, é assim, né? Na questão que ela falou, né? De desmame, né? O desmame, ele vai depender muito do tipo de medicação, tá? E isso vale também para os humanos. Mas uma coisa que eu sempre falo, né, para os colegas veterinários é assim, a gente tem tanta coisa para se preocupar, né, e levando-se em consideração que o tratamento com psicofármaco é um tratamento prolongado, não é um tratamento que você faz de uma semana. Então vamos lá, o animal ele está tomando a medicação por 4 meses, tá? E o animal ficou bem, e enfim, e aí a gente fala, não, então vamos entrar num processo de retirada dessa medicação. Poxa, se o animal já tomou 4 meses a medicação, para que fazer a retirada abrupta, né? Então, existe uma tendência na literatura que, por exemplo, alguns antidepressivos, eles não fazem síndrome de retirada e por isso a gente não precisa fazer desmame, tá? Mas eu faço desmame independente do antidepressivo que eu estou usando. Agora, os ansiolíticos, sim. Os ansiolíticos, se você faz uma parada abrupta do uso do ansiolítico, o animal ele faz síndrome de retirada. Então, todos os ansiolíticos, seja os gabapentinoides, seja a trazodona, seja benzodiazepínico, a gente tem que fazer desmame para tirar. Não pode tirar de uma vez. Tá? E isso é bem parecido aí com questão dos humanos, tá? Explica pra gente, por favor, doutor Guilherme, qual seria a diferença entre a síndrome da retirada e o que a gente chama de vício para o humano, no caso? Então, é bem diferente. A síndrome de retirada, ela é o quê? Ela é, como o próprio nome diz, síndrome, né? Então, é uma série de sinais que o organismo passa a apresentar. Nos humanos, a gente fala sintomas, porque o humano é capaz de verbalizar o que ele está sentindo, mas o cão não. Então, o cão, a gente não usa a palavra sintoma, tá? Então, a síndrome de retirada, são vários sinais, são várias mudanças que acontecem no organismo do animal mediante a retirada abrupta da medicação. O vício ou dependência é outra coisa. O que acontece? Vamos pegar aí em humanos que é mais fácil explicar, porque a gente não pode dizer, por exemplo, que o animal ele se torna dependente a uma medicação. Por quê? Porque o processo da dependência, a dependência é uma doença, né? É uma psicopatologia. E ela é uma psicopatologia muito complexa. E que ela envolve tanto questões emocionais como questões cognitivas e questões cognitivas relacionadas ao automatismo de busca e obtenção da substância para aliviar o estado emocional negativo. E aí fica muito difícil da gente tentar inferir isso no animal, porque o animal ele não faz um comportamento automatizado de busca e obtenção da droga, por exemplo. Né? Então fica difícil a gente falar que o animal ele fica dependente da droga. Né? Esse termo é inadequado usar para cães. Mas só que assim, o cão, se você retira uma determinada medicação de forma bruta, o organismo ele pode sentir a falta dessa medicação e o animal vem apresentar uma série de sinais, e não só sinais físicos, mas também sinais psíquicos. Então, por exemplo,
voltando aí na questão do humano, se uma pessoa ela está tomando, vamos supor, a pregabalina, tá? Que é uma medicação que os humanos tomam muito para controle, por exemplo, de fibromialgia. A pregabalina ela não tem um potencial de dependência importante, de vício. Tanto é que ela é usada cronicamente para o tratamento de fibromialgia. Mas só que se esse humano para de tomar de vez essa pregabalina, ele pode ter sinais de ansiedade, ele pode ter sinais de insônia, irritabilidade, mas isso não quer dizer que ele é dependente da pregabalina, entendeu? Agora é assim, então essa é a diferença de síndrome de retirada e de vício, né, de dependência. Então fica muito difícil a gente falar que um cão ele tem um vício, ou ele tem uma dependência a um determinado psicoativo. Mas só que, certamente, que o cão pode fazer síndrome de retirada, ele pode. E, inclusive, eu já peguei casos de síndrome de retirada justamente porque o tutor, ele espera acabar a medicação e aí não marca consulta para a gente voltar, para passar a medicação de novo. E aí, o que acaba acontecendo? Pode acontecer N coisas, a depender do animal, mas aumenta a ansiedade. Se o animal é reativo, ele volta a ficar mais reativo ainda. Pode ter sinais físicos, então, por exemplo, ele desenvolver diarreia, né? E aí vai. Esse comentário que você fez agora, acho que entra até numa pergunta da Ana. Como confiar que o tutor vai usar de forma responsável as medicações, por exemplo, principalmente falando em benzodiazepínicos? Eu acredito que é esse cuidado que a gente tem que ter, na verdade, com qualquer medicação, né? Então, Ana, uma coisa, eu nunca vou esquecer num dia que eu estava numa mesa redonda e a gente estava falando justamente sobre essa questão, né, do papel do veterinário na questão da prescrição dos psicoativos, né? E aí uma colega ela pegou e falou: não, mas eu não gosto de prescrever psicofármacos porque o tutor ele pode não usar o psicofármaco no animal de forma correta, inclusive ele pode usar o psicofármaco para ele próprio. E aí um outro colega veterinário que ele trabalha muito na parte de ética, ele pegou e falou assim: não, mas calma aí, você não prescreveu uma medicação, que existe a demanda de prescrever essa medicação. Por um ato de responsabilidade do tutor, você está sendo antiético. Você tem que pegar e fazer a tua parte. Você tem que instruir o tutor: olha, essa medicação ela tem que ser dada desta forma para o animal. Você não pode dar de outra forma. Tem que ser dado nessa dose, tem que ser dado nesse intervalo entre dose. O animal não pode ficar sem a medicação. Então, quando estiver chegando na semana que está terminando a medicação, marca um retorno ou marca uma nova consulta. Aí você chega e fala: essa medicação tem que ficar longe de crianças, tem que ficar longe, por quê? Porque pode correr o risco de dar rebaixamento do sistema nervoso central na criança. Essa medicação não deve ser utilizada pelos humanos, porque essa medicação ela tem que ser, se for usada em humanos, tem que ser feita mediante o acompanhamento de um médico psiquiatra. Então, tudo isso a gente informa. E se a gente vê, claro, que quando a gente vai prescrever, né, para o nosso paciente, para o cão, a gente analisa a família multiespécie. Então, se a gente vê que tem aí, né, os tutores têm risco de fazer uso abusivo da medicação, às vezes a gente até muda a medicação, a gente entra com uma outra medicação que tem um perfil de causar dependência menor, né, justamente pensando, né, que o tutor pode fazer o uso dessa medicação, né? Mas só que a gente não pode deixar de prescrever uma medicação pensando se o tutor vai dar a medicação de forma correta ou se o tutor vai utilizar a medicação para ele, né? Então, é uma coisa que até eu falo: o sucesso do tratamento, o veterinário ele é uma parte, né, do sucesso do tratamento. O sucesso do tratamento ele depende, claro, do indivíduo, né, daquele animalzinho que tem a mochilinha emocional dele, que tem todo o histórico de vida dele, mas depende da triangulação de quem? Do tutor, do educador canino e do veterinário. Esses três têm que trabalhar junto e muito bem, porque se não se trabalha bem essa triangulação, geralmente a gente não consegue resolver o problema de comportamento desse animal. Nossa, e
Essa colocação é tão importante porque eu tento conscientizar muito sobre isso, assim. É, tanto na veterinária quanto no adestramento tem uma briga, né, de métodos, de metodologia. Isso. E eu falo para as pessoas, eu falo, a gente tem que fazer o que for melhor para aquela família multiespécies e para aquele animal, porque cada um de nós é um indivíduo único, com a sua personalidade, a raça, o ambiente, a genética, a criação, os antepassados daquele animal, ali, os ancestrais dele, a família dele, o vô, a avó, a gente não sabe, né? Cada pessoa, cada animal precisa de um método. E eu acredito muito que a psiquiatria veterinária pode ajudar demais, principalmente esses casos de cães que, por exemplo, a pessoa não aguenta mais, acaba abandonando, ou vai eutanasiar um cachorro, que em muitos casos, com a medicação, com o psicofármaco, ele seria sim associado ao adestramento ali tratado e poderia ser um cachorro que ficaria adestrado, educado, ao ponto de conseguir conviver com a família, né? Sim. Mas Não, entra nessa e outra, discussão, eu né? entendo até a preocupação, né, da Ana, e ela foca muito na questão dos benzodiazepínicos, né? Porque o benzodiazepínico, de fato, ele é uma classe de fármaco muito perigosa, né? Uhum. Mas só que assim, eu vou ser sincero para você, Ana, eu praticamente não utilizo benzodiazepínico na minha rotina clínica. Eu utilizo em condições assim muito é, é, particulares. Então, por exemplo, a gente sabe que o animal ele vai fazer um quadro de pânico, literalmente pânico, numa situação específica. Então, por exemplo, a queima de fogos de artifício na virada do ano, né? Uhum. Mas mesmo assim, nessa situação, eu falo para o tutor, você vai ter que fazer um teste antes para ver como que ele reage a essa medicação, para ver se ele não faz desinibição comportamental ou se ele não faz agitação paradoxal. E aí você dá naquela condição pontual. Então, se eu for falar para você o quanto que eu prescrevo benzodiazepínica, é muito pouco. Né? Porque, e por que eu estou entrando, né, nessa questão? Justamente por causa do benzodiazepínico, o pessoal pensa que os psicofármacos eles têm o mesmo perfil que o benzodiazepínico. Isso não é verdade. Né? O benzodiazepínico ele é realmente uma medicação perigosa, né? Mas só que os antidepressivos não são. Né? Claro, se você prescreve um antidepressivo na dose inadequada, né? Se você prescreve um antidepressivo que não é para aquele caso em questão, tem vários antidepressivos, você pode causar um problema no animal. Mas isso é em qualquer especialidade. Se um cardiologista, por exemplo, ele prescreve uma medicação errada, isso também pode causar problema no animal. Então, existe, até por parte dos próprios veterinários, um certo preconceito e um certo medo de psicofármaco. Sim. O veterinário comportamentalista, dentre as várias coisas que ele tem que entender, ele tem que entender de clínica geral, ele tem que saber ver se esse animal ele tem um transtorno de comportamento, mas se ele tem uma causa orgânica que pode estar potencializando ou pode estar piorando esse transtorno de comportamento. Ele tem que entender o diagnóstico da doença mental que o animal tem, mas um veterinário que atua na parte de comportamento, ele tem que ter um conhecimento importante de psicofármacos, para ele poder prescrever de forma adequada o psicofármaco. Então, quando um psicofármaco ele é prescrito de forma adequada, ele não tem esse perigo que todo mundo pensa que tem, né? E que os tutores ficam morrendo de medo, né? Então, existe uma série de condições aí que estão associadas a gente fazer efeitos adversos com psicofármacos. E essas situações elas podem ser muito controladas para que não ocorram esses efeitos adversos. Mas é claro que o veterinário que está prescrevendo precisa entender o que ele está fazendo. Tem veterinários hoje mesmo, eu peguei o caso de uma colega que ela estava comentando que ela pegou um paciente que estava tomando um psicofármaco e que o veterinário não sabia qual que era o mecanismo de ação da medicação e prescreveu às cegas. Então, como é que faz isso? Então, mas isso não pode acontecer em qualquer especialidade. Então, o que eu quero dizer é que o psicofármaco ele é seguro, desde que ele seja prescrito por um veterinário capacitado para isso. Né? E uma coisa que eu falo também sobre psicofármacos é que, assim, justamente por causa dessa falsa
impressão que se tem dos psicofármacos, e isso vai de veterinário, de tutor até educador canino, quando que o psicofármaco é considerado? Somente quando o caso é extremamente grave. E isso é um erro. E isso é um erro. E existe literatura falando que isso é um erro. Porque, assim, quando a gente pensa numa intervenção de um transtorno de comportamento, uma coisa é um comportamento deslocado, né, um comportamento errático. Outra coisa é a gente está falando de uma doença do comportamento, tá? O que acontece é que, assim, o psicofármaco, ele nunca vai ser um tratamento isolado para aquele transtorno de comportamento. Quando o animal tem um transtorno de comportamento, o tratamento ele tem que ser multimodal, onde o ator principal é a terapia comportamental. E o que se entende por terapia comportamental? Técnicas de modificação comportamental, onde o animal, através da educação canina, vai aprender novos repertórios, vai aprender a lidar melhor com aquela situação que está causando o estresse nele. Então, 1, técnicas de modificação comportamental. 2, técnicas de modificação ambiental. E 3, técnicas de modificação relacional. Então, como que esse animal se relaciona com a família multiespécie e vice-versa. Isso é o pilar da abordagem dos transtornos de comportamento. Mas só que o psicofármaco, ele entra auxiliando muito todos esses 3 processos. E aí, cada fármaco tem um papel específico na modulação dessa terapia comportamental. Então, um ansiolítico, por exemplo, ele vai fazer com que o animal consiga suportar mais os desafios de uma técnica de modificação comportamental. Ele consiga ser mais tolerante, vamos dizer assim, a técnicas de modificação relacional. Às vezes você tem um animal que está no estado de ansiedade tão grande que o educador canino não consegue entrar com um protocolo de tratamento, porque o animal não dá conta. Né? E aí o ansiolítico entra para ajudar muito nesse caso. E aí o que acontece? Isso é um dos papéis do psicofármaco. O outro papel do psicofármaco seria a ação dos antidepressivos. Então a gente sabe que os transtornos de comportamento, eles causam alteração na estrutura do sistema nervoso. Não é que ele mata neurônio, mas ele causa uma alteração na estrutura do neurônio. Então a gente precisa, para o comportamento do animal de fato ser solucionado, a gente precisa induzir o que a gente chama de neuroplasticidade. E a própria terapia comportamental faz neuroplasticidade. Mas só que os antidepressivos, eles potencializam essa neuroplasticidade. Então, a gente conseguindo associar de forma racional o psicofármaco com a terapia comportamental, a gente tem desfechos muito mais favoráveis, a gente tem solução do caso muito mais rápida e a gente tem um sucesso de tratamento muito maior. Mas só que existe esse preconceito, vamos dizer assim, em relação ao uso de psicofármacos. Psicofármacos, eles não são indicados somente em condições urgentes. A partir do momento que se diagnosticou que o animal tem uma doença do comportamento, os psicofármacos já têm indicação. E ponto final. Sim. E ajuda muito, nossa, facilita na mudança da rotina, facilita na mudança do manejo, facilita até para um cachorro que vai começar a frequentar uma creche, por exemplo, que não está acostumado. Cachorro que nunca passeou na vida e vai começar a passear. Cachorro que vai mudar de ambiente, vai mudar de cidade, vai fazer uma viagem. É que, na Eu verdade, acredito muito você está dando um suporte para ele conseguir lidar com essas questões que para ele é complicado. A gente tem que entender que esse animal que está com um transtorno do comportamento, ele tem uma sensibilidade a esses estímulos ambientais muito grande. Então, o que para a gente, ou para um cachorro saudável, não é uma situação de estresse patológico, para esse animal pode ser. Porque esse animal ele não tem toda um alicerce, ele não tem todo um processo, ele não tem uma flexibilidade cognitiva emocional para lidar com desafios e qualquer coisinha para ele é uma situação estressante. E isso acaba agravando cada vez mais o caso. Por quê? Porque esse animal ele vai fazendo cada vez mais o quê? Memórias de valência emocional negativa. Então, o fármaco ele entra muito nesse sentido,
para tentar modular esse processo cognitivo emocional para o animal ele poder ter um suporte maior para, de fato, aproveitar ao máximo, né, a terapia comportamental, que, sem dúvida nenhuma, é o tratamento, é o pilar do tratamento dos transtornos de comportamento. Sim. Que assim é para os humanos também, né? Porque Exatamente. não adianta nada se a pessoa tem qualquer doença de aspecto mental ou emocional, uma depressão, uma síndrome, qualquer questão. Aí ela, por exemplo, começa a tomar psicofármaco, mas não modifica a alimentação, ou não vai praticar um esporte, não vai fazer um exercício físico, Não, não modifica o e não ambiente. vai mudar a forma que ela tem de encarar o mundo. Você A não está vida, né? tirando o que realmente está te causando a doença. O que eu costumo dizer é assim, a psiquiatria humana, ela tende a ser muito medicamentosa. E, entre aspas, a psiquiatria veterinária tende a ser muito comportamental. E ambas as situações são equivocadas. A gente tem que entender isso, tanto a psiquiatria humana quanto a, entre aspas, psiquiatria veterinária, a gente tem que entender que a terapia comportamental e a terapia medicamentosa, elas são aliadas. Que quando elas trabalham juntas, o efeito é muito melhor. Né? A psiquiatria humana, ela está, obviamente, mais evoluída, né? Mas, de fato, existe uma tendência, né, de os humanos quererem curar as suas psicopatologias somente com psicofármacos. E não é assim que Infelizmente, cada funciona, vez né? mais, né? Infelizmente, cada vez mais. Mas aí a gente já entra numa discussão também da indústria farmacêutica, não é mesmo? Pois é. Que isso não é só para questões psíquicas, mas para todas as doenças, para tudo que existe, tem um remédio que vai curar a pessoa, só que não, né? Sim. Porque é um holístico, né? A nossa vida é holística, é uma integração de muitas áreas, não é só tomar remédio, né? E para qualquer doença é assim, né? Exato. A Ana está perguntando aqui, né, se... Deixa eu ver aqui, calma aí. Tem A alguma Ana está indicação de perguntando leitura? aqui, indicação de leitura mais aprofundada sobre a aplicação de psicofármacos direcionados na VET para gente. Eu não entendi a Porque pergunta. pra gente que ela está falando porque eu acho que ela é veterinária. Ah, tá. Então, Ana, é assim, na verdade, a gente tem um livro de psicofarmacologia veterinária, ele é em inglês, tá? Mas só que eu tenho esse livro e eu vou falar para você. Na verdade, ele não é um livro de psicofarmacologia veterinária. Ele é um livro de psicofarmacologia humana, mas só que meio que desenhado aí para ser psicofarmacologia veterinária. A gente tem capítulos de livros importantes dentro, né, da etologia clínica ou da psiquiatria veterinária que se dedicam para falar especificamente sobre psicofármacos. Então, a gente tem o livro do Dani, eu não vou lembrar o sobrenome dele, eu vou pegar ali, calma aí. Tá. Uma coisa legal, pessoal, também, quem tiver interesse em se aprofundar nesse assunto, segue o Dr. Guilherme, porque ele sempre, o Instagram dele, praticamente ele posta mais isso mesmo, informações sobre cursos que ele está fazendo, pós-graduação, parcerias em locais que dão cursos, né, como ele explicou no começo da live, e entra e acompanha ele para vocês saberem, né, quando ele estiver disponível dando cursos, porque é uma fonte de Esse livro aprendizado aqui, enorme. ó, é que vai sair tudo ao contrário, né? Então, ó, Psiquiatria Veterinária de Pequenos Animais, do Sadi Denenberg. Ele tem um capítulo, esse livro ele é muito atual, tá? Ele é um livro de 2 anos atrás. Então, tá aqui, ó. Cadê? Então, aqui, ó. 2021, 3 anos atrás. Tem um capítulo que fala só sobre psicofármacos, com doses indicadas para cães e gatos, o esquema posológico, tudo bonitinho. Esse livro aqui, do Landesberg, ele é mais antigo, ele é bem mais antigão, né? Então, problemas de comportamento em cães e gatos, ele também tem um capítulo que fala somente sobre psicofármacos. Mas só que esse livro ele já é mais antigão, né?
Então, a gente tem literatura, a gente tem artigo científico que fala sobre a questão de psicofármacos também, né? Então, até tem literatura. Claro que a literatura ela não é tão vasta como a literatura de psicofármaco em humanos, né? Mas só que é assim, uma coisa que eu sempre falo para os colegas veterinários, quando eu estou dando curso, é assim, você precisa entender, número um, o mecanismo de ação da medicação. Esse mecanismo de ação da medicação, você pode pegar num livro de farmacologia humana. Ok. Tá, mas você tem que entender mais coisas. Primeiro, o que está acontecendo na cabecinha daquele seu paciente? O que você precisa modular? Não adianta você entender o mecanismo de ação do fármaco se você não sabe o que você tem que modular no sistema nervoso central daquele serzinho. Então, a gente precisa entender muito de neurobiologia dos transtornos de comportamento. É claro que a clínica é soberana, você tem que saber clínica. Mas só que se você não sabe, por exemplo, o que está acontecendo na cabecinha daquele animal que tem uma ansiedade, como é que você vai conseguir elencar qual é o fármaco que você vai utilizar? Se você não sabe nem o que você precisa modular, entendeu? Então, a gente tem que ter um conhecimento importante de neurofisiologia, neurobiologia, mecanismo de ação da medicação. E, claro, a gente tem que ter os livros específicos de animais para quê? Para a gente se pautar na posologia. Porque daí, sim, a dose e como o animal metaboliza a medicação é diferente dos humanos. Então, o que acontece? Os animais, eles metabolizam, os cães, eles metabolizam os psicofármacos muito mais rápido do que os humanos. Então, muitas vezes, você pega, por exemplo, um animal de, sei lá, 20 quilos, ele está tomando, vamos supor, um escitalopram de 10 miligramas, que um adulto toma um escitalopram de 10 miligramas. E o adulto humano toma escitalopram de 10 miligramas uma vez ao dia. Esse cão não, ele vai ter que tomar o escitalopram de 10 miligramas 2 vezes ao dia. Então, é uma coisa também que os tutores ficam um pouco assustados, com a dose. Que eles chegam falando, nossa, mas é tudo isso? Mas só que eu já tomei no passado essa mesma medicação e eu tomava praticamente a mesma dose que ele está tomando, mas ele é pequeno. Não, mas é assim, porque o animal ele tem uma metabolização diferente. Então, claro que a gente precisa da literatura veterinária para a gente se pautar no esquema terapêutico. Ó, a gente pode ir de que dose até que dose. Né? Tem que ser de 12 em 12 horas, tem que ser uma vez ao dia, tem que ser de 8 em 8 horas. Né? E isso, claro, faz toda a diferença no efeito da medicação. Às vezes o colega ele escolheu a medicação certinha, mas só que ele está entrando com subdose, porque tem medo de entrar com a dose correta, entendeu? Então, é claro, eu, por exemplo, é muito comum eu entrar com subdose, com dose abaixo da dose terapêutica. E por quê? Justamente uma das estratégias para não dar efeito adverso. Então, eu entro com subdose, deixo o animal em subdose 15 dias, um mês, até o organismo dele se adaptar à medicação. E aí, uma vez que o organismo dele se adaptou a essa medicação, eu vou aumentando para ir para a mínima dose terapêutica. A gente também tem que fazer a individualização da dose. A gente não pode já entrar na máxima dose terapêutica, porque certamente o animal vai fazer efeito adverso. Né? Então, tem uns macetezinhos que são super importantes para a gente entrar com a medicação de uma forma que seja possível do paciente aderir a essa medicação. Não adianta eu entrar com a dose máxima que eu quero entrar e o paciente não aguentar a medicação. Fora que o tutor vai ficar desesperado, né? Porque ele já está sofrendo que o animalzinho dele está com problema. Aí você entra com uma medicação que de fato é a medicação correta, mas você está entrando com a dose máxima da medicação, está dando um monte de efeito colateral no bichinho. Como é que você acha que o tutor vai ficar? E é importante a gente olhar para o nosso paciente, mas a gente também precisa olhar para o tutor. Esse também é o papel do veterinário comportamentalista. A gente tem que entender as demandas do tutor, a gente tem que entender a angústia do tutor, faz parte
dessa nossa rotina, a gente amparar o tutor também. Sim. Porque o tutor ele tem que estar confiante no processo, porque ele é parte integral do tratamento. Então o tutor tem que confiar em você, entendeu? Sim. Assim como ele tem que confiar e também saber que, como você disse, é um triângulo, né? Ele tem a parte dele, que é dar o medicamento de forma correta. Isso. E aí, o que eu falo? Olha, eu vou entrar com subdose, eu explico tudo certinho. Mas só que assim, primeiro, essa medicação, ela não resolve o problema de uma vez. Uhum. É um construto o tratamento do transtorno de comportamento. É uma coisa que eu brinco. Olha, o seu petzinho, ele não ficou com um transtorno mental em um mês. Uhum. Então, esse transtorno mental foi decorrente do quê? De um período muito grande de estresse que ele passou. Então, você precisa entender que o tratamento ele vai demorar. E muitas vezes o tratamento ele não faz efeito no primeiro e nem no segundo mês de tratamento. A gente tem que esperar o tratamento ter o tempo dele para fazer o efeito. E outra que eu explico, eu estou entrando com subdose. Então, a tendência é o seu pet responder ao tratamento mais tardiamente, porque eu já estou entrando com subdose. Mas por que eu estou entrando com subdose? Para não fazer efeito colateral, para ele não sofrer. Então, a gente tem que explicar muito bem para o tutor sobre a questão do tempo que vai ser necessário para o tratamento, que o tratamento ele não vai ter um efeito de imediato. Então, eu vejo colegas falando, eu entrei com antidepressivo e 2 semanas o comportamento mudou. O antidepressivo, ele não faz efeito terapêutico em 2 semanas. Uhum. O antidepressivo, ele precisa de, no mínimo, 3, 4 semanas para começar a fazer o efeito terapêutico. Diferente, por exemplo, de um ansiolítico. O ansiolítico, ele faz o efeito agudo. Agora, o antidepressivo, não. Então, eu vejo colegas falando, eu entrei com fluoxetina, nossa, 2 semanas está outro cachorro. Então, me desculpa, não era uma psicopatologia. Provavelmente ele estava com um comportamento deslocado e provavelmente não foi nem a medicação, foi a educação canina que pegou e fez o ajuste e fez a melhora, não foi a medicação. Fez a modificação comportamental rápido, né? Exato, exato. Né? Então, a gente tem que ter paciência com a questão de psicofármacos, pessoal. Eu brinco, eu falo que a etologia clínica, o animal que tem o transtorno de comportamento, o veterinário comportamentalista, ele tem que ter o mesmo jogo de cintura do que o dermatologista. Porque assim, e que um endocrinologista. Porque, por exemplo, imagina um animal com hiperadrenocorticismo. Você não vai conseguir controlar esse hiperadrenocorticismo em 2 meses de tratamento. O animal vai ter que tomar medicação, provavelmente aí para o resto da vida, né? E demora para estabilizar. As doenças endócrinas demoram para estabilizar. Se você pega um animal que tem, por exemplo, uma doença de pele, a doença de pele demora para estabilizar, né? E aí está entrando com a medicação, mas o efeito não vem, mas depois de 2 meses o efeito começa. Né? Então tem muito disso também. Sim. Eu queria pedir, por favor, se você pode explicar se os cães têm TDAH, bipolaridade, autismo, depressão, essas doenças que nós chamamos humanas, se a gente pode também relacionar os cães, porque muita gente fala, né? Esse cachorro é autista, esse cachorro é TDAH, esse cachorro é depressão. Eu acredito que é uma coisa mais grave, mas, por exemplo, TDAH e bipolaridade e autismo é comum as pessoas falarem que o cachorro tem, porque ele é um cachorro muito agitado, geralmente. Então, existe, cientificamente falando, modelos animais na medicina humana para se estudar autismo e para se estudar TDAH que utilizam cães. Isso não significa que a gente possa dizer categoricamente que o cão tem autismo e que o cão tem TDAH. Eu não gosto muito, tá? Disso. Mas só que assim, é muito comum a gente ver um cão que tem um quadro clínico muito parecido com TDAH em humanos.
Então, por exemplo, eu tenho um cão que tem dificuldade de controlar o impulso, que é desatento, que tem agitação psicomotora, que faz hiperfoco naquilo que ele gosta, que tem comportamentos de ansiedade importante, e a ansiedade ela é uma comorbidade importante no TDAH, né? Então, eu tenho, inclusive, bastante paciente que ele tem, assim, um fenótipo, assim, tem uma carona de TDAH, mas só que eu não falo, esse meu paciente é TDAH, entendeu? Ele é Mas a só um gente border tem collie. quadros parecidos, né? É só um border collie, né? Então, daí, quando a gente pega no autismo, por exemplo, o autismo ele é tão complexo, tanto é que a gente nem fala autismo, né? A gente fala síndrome do espectro autista. Então, mas, por exemplo, eu já peguei animais que têm problemas na questão de desenvolvimento social com outros animais, com outros seres humanos, vamos dizer assim, tem um padrão meio parecido assim com o autismo de grau mais alto, né? Mas eu não posso falar que esse indivíduo, esse cachorro tem autismo, né? Que é uma doença complexa, é uma enfermidade complexa de neurodesenvolvimento, etc, etc. Né? Bipolaridade também é difícil a gente dizer isso. Agora, assim, eu vejo, por exemplo, alguns animais que eles flutuam muito o humor, né? Então, são animais que ficam em algum período depressivo e tem períodos que eles ficam... daí vocês me falam, mas como é que é um animal num estado de mania? Animal que... e não dá pra gente dizer, né, que ele está em mania. Mas só que ele apresenta algumas coisas que o indivíduo humano que tem mania apresenta. Então, por exemplo, baixo limiar à frustração, irritabilidade muito grande, uma dificuldade enorme de controle de impulsos. Mas só que isso também pode ser um quadro ansioso. Então, fica muito difícil para a gente pegar e rotular um animal com esse título, porque a gente não tem essa evolução, né, dentro da ciência, até muito por conta da linguagem, como eu falei no começo, né? Agora, ansiedade é outra coisa, né? A ansiedade ela tem uma questão muito de cérebro reptiliano, e enfim, a gente tem trocentos mil modelos animais que utilizam roedores, né, para falar sobre ansiedade. Fobia também é uma coisa que de fato tem, né? Agora, a gente começar a inferir, esse animal tem TAB, né, tem transtorno afetivo bipolar, esse animal tem autismo, eu não acho adequado, né? Ele pode ter um quadro clínico que lembra um pouquinho, mas eu particularmente não acho adequado usar esses termos. Na questão da depressão, inclusive, a gente tem até um cuidado de não usar esse termo depressão. A gente usa um termo que a gente chama de distimia, ou humor distímico, que o animal ele apresenta todo um quadro clínico de depressão. Né? Mas só que a gente não costuma usar assim esse termo, né? Não é um termo tão usado. O pessoal meio que no linguajar aí usa, mas eu não gosto também de falar o cão depressivo, né? Quando eu estou abordando o assunto de uma maneira mais técnica, eu falo, esse cão tem um quadro de distimia, né? Mas só que, tudo bem, de repente ali numa conversa de boteco, você chegar e falar, aquele cão está com depressão, que não sei o que lá, não, ok. Tá? Pode acontecer, tá? Mas eu acho que a ansiedade seria o maior dos casos, né? Com certeza, mas isso aí de longe, né? Porque é aquela coisa, né? Vem muita queixa principal diversificada. Então, por exemplo, o cachorro está fazendo comportamentos de automutilação, o cachorro ele está fazendo quadros de reatividade, o cachorro ele está apresentando um quadro de fobia, o cachorro está apresentando quadros de agressividade, né? Mas só que daí, quando você vai avaliar todo a história clínica dele e outros fatores de história pregressa, você vê que, na verdade, a agressividade per se não é a patologia. A agressividade ela é o comportamento
que está se externalizando de uma patologia. E não estou falando que toda agressividade tem por trás a ansiedade, porque a agressividade ela é multifatorial, tem N coisas. Mas só que assim, depende da personalidade, depende da genética, depende de N coisas. Mas só que assim, a maioria dos transtornos de comportamento em cães, a gente tem um quadro de ansiedade como base. A questão é que as pessoas confundem muito o termo ansiedade com transtorno de ansiedade generalizado. Muitas vezes o animal ele tem uma ansiedade, mas ele não está com transtorno de ansiedade generalizado, né? E aí por conta disso o pessoal fala que não é ansiedade, não é isso, entendeu? Sim. A Ana perguntou: agressividade sem sinal antecessor seria indicado já entrar com medicação? Ana, eu Pergunta acho que complexa. todo quadro que tenha agressividade é necessário entrar com medicação. Todo quadro. Por quê? Porque ele está colocando a vida do animal e está colocando a vida de terceiros em risco. Então, se você vai entrar com um ansiolítico para deixar esse animal mais tolerante, vamos dizer assim, para ele suportar, de repente, técnicas de modificação comportamental, e até para você poder fazer o diagnóstico melhor do porquê que está acontecendo essa agressividade, ok, né? Se você entrar com antidepressivo crônico, ele é uma das indicações farmacológicas para agressividade. Então, assim, a partir do momento que tem agressividade na história, para mim é obrigatório a entrada de psicofármaco. Você vai tratar só com psicofármaco? Jamais, pelo amor de Deus. Você tem que associar. Mas muitas vezes o que acontece? A questão da agressividade desse animal, ela é tão grave que você não consegue identificar gatilhos, você não consegue identificar nada. É tão grave que não dá nem para entrar com um plano de modificação comportamental, você não consegue nem fazer modificação ambiental, porque você não consegue entender o que está acontecendo, o que está gerando essa agressividade, e muito menos técnica de modificação relacional. Porque quando você tem esses pontos muito específicos, não, ele fica agressivo nessa situação. Não, vamos melhorar aqui o manejo. Como é que está essa relação aqui? Né? Então está tendo um erro relacional aqui. Mas às vezes está tão grave as coisas que muitas vezes é necessário a entrada da medicação isolada para dar uma segurada nesse cão, para aí depois você começar a entrar com técnicas de modificação comportamental, ambiental e relacional, até por uma questão de segurança do tutor, do educador canino e de qualquer outro ser vivo que esteja perto desse animal. Sim. Nossa, no passado, assim, quando eu comecei lá atrás, a gente não fazia ideia de que tinha isso, né? Essa possibilidade de dar psicofármaco para os cães. Eu tomei muitas mordidas, nossa, mordidas gravíssimas, assim, que literalmente eu poderia ter morrido. E hoje eu tomo muito mais cuidado, porque com o tempo a gente também fica mais cuidadoso, mas eu sempre indico medicação em caso de agressividade, em alguns casos de reatividade também, dependendo da situação. Porque às vezes exatamente. É uma reatividade, é um gatilho que está muito exposto na rotina, que não tem como mudar para a pessoa ali, para a família multiespécies, e a gente precisa entrar com a educação canina, adestramento e o psicofármaco para auxiliar a família, Flávia, inclusive. E outra, Flávia, é assim, imagina só um animal que ele é reativo e a gente sabe exatamente quais são os gatilhos, tá? E o educador canino vai conseguir trabalhar muito bem esses gatilhos, enfim, através de técnicas de modificação comportamental, sei lá, fazer dessensibilização, contracondicionamento, enfim. Mas só que assim, mesmo nesses casos que, entre aspas, eles são mais tranquilos, o psicofármaco vai ajudar. É isso que as pessoas têm que entender, que o psicofármaco ele não entra somente na questão de agressividade, é um pitbull, ou então é um mastife, e não sei o que lá, não vai precisar entrar com psicofármacos. Você pega um pug com reatividade e o que acontece? Muitas vezes esse animal, a medicação, ela vai fazer. Porque o que acontece? Esse animal, quando está reativo, a gente tem o cognitivo e o emocional. Para onde que está o cognitivo dele? Está lá embaixo. Controle de impulso
zero. Capacidade de fazer flexibilização, zero. E para onde que está o emocional? Gritando lá em cima. Você consegue fazer um protocolo de dessensibilização, por exemplo, contra condicionamento com ele? Consegue. Mas só que imagina só se você fizer esse protocolo junto com o psicofármaco, que está fazendo o quê? Que está rebaixando um pouco esse emocional. Sim. Ele vai ficar muito mais equilibrado para poder desfrutar da técnica de modificação comportamental que o educador canino está fazendo. Porque um animal, quando está no estado emocional lá em cima, extremamente pilhado, o aprendizado dele vai para a cucuia. Aí você tem aquele educador canino que trabalha super bonitinho, super bem, mas só que tipo a técnica dele assim não está andando, não está dando efeito. Mas a culpa não é do educador canino. A culpa é que o animal ele não está tendo condição de absorver tudo que está sendo dado para ele na terapia comportamental. Então, por isso que essa associação ela é muito importante. Ela vai facilitar muito o trabalho do educador canino. Para a família, para o educador e para o cachorro vai ser mais rápido. Exatamente. Aí vem alguns colegas e falam assim, tá, mas só que se eu consigo resolver o problema com terapia comportamental, para que eu vou entrar com psicofármaco? Tá, vamos lá. Você vai conseguir resolver esse problema com terapia comportamental em quanto tempo? Vai depender aí do caso, mais ou menos uns 4, 5 meses. Tá, mas se nesse processo você já tem um animal que ele é pura emoção, ele é um copo cheio de água, se durante esse processo ele espana, ele não dá conta de alguma coisa que acontece nessa intervenção, o copo da água, a última gota que caiu ali, o copo d'água vai transbordar. Isso pode piorar totalmente o prognóstico. Então, aquilo que você tinha ideia que você ia arrumar em 3 meses, dá 6 meses, dá 8 meses, você não consegue arrumar. E aí é onde que entra o psicofármaco. A probabilidade de ele surtar durante essa técnica de modificação comportamental é menor. Pode acontecer? Pode, mas é menor. Por quê? Porque aquele carinha ele está amparado com a medicação. Então, isso vai favorecer muito mais o sucesso do tratamento. E muitas vezes ele pode encurtar o tempo do tratamento também. Então, se eu consigo resolver em 6 meses, para que eu vou resolver em 3 meses? Lógico, não é o seu cachorro que está sofrendo. Não é você Aí entra que está sofrendo. a coisa do mercado, né? A pessoa muitas vezes quer ganhar dinheiro e aí sabe que vai ser menos tempo de trabalho, de contrato. Então, mas complicado. só que daí entra aquela coisa, né? E aí a indicação, poxa vida, esse cara está fazendo um trabalho tão bacana para mim. Aí vai o amigo do tutor, a amiga do tutor, e aí, meu cachorro está com esse problema também, né? E outra, por questão de ética, né, gente? A gente está lidando com vidas, tanto com vida canina quanto com vida humana. Porque por trás do nosso trabalho com aquele cãozinho, tem o quê? O sentimento e tem toda a vida de um tutor. E a gente tem que ter respeito por isso. E tem assim, né, também uma coisa que a gente observa muito, muitas vezes a pessoa não tem disponibilidade ou financeira, ou de tempo, ou de paciência mesmo, para esperar um adestramento que vai demorar 8 meses, 1 ano. Né? Então, é isso que a gente tem que olhar também. Quando a gente vai visitar uma família multiespécie ou fazer online ou presencial, um atendimento, você já observa, você já percebe ali aquele cliente. Você já sabe, esse cliente não vai ter paciência de ficar meses nesse trabalho, ou esse cliente não vai ter condições financeiras de ficar meses pagando um adestrador, ou um passeador, ou alguém que eu vou indicar, por exemplo. Exato. Então, é isso que é uma ética mesmo, você indicar sempre o que você gostaria que fizesse para você, né? Para o seu cachorro. Vai ser mais rápido, eu vou gastar menos dinheiro também, meu cachorro vai melhorar mais rápido, vai ser mais feliz mais rápido, vai poder ficar dentro de casa, junto com a família. Né? Pensar assim, é uma coisa que eu sempre falo, e não é porque eu falo que você fala porque isso é automático, que não sei o que lá, e você fala para tranquilizar o tutor. Não, não é isso. Sim, é para tranquilizar o tutor, mas só que o tutor tem que entender que por trás do profissional veterinário existe o ser humano Guilherme.
E antes de ser veterinário, eu sou pai de três figurinhas, de três menininhas. Então, calma aí, se eu sou o profissional que estou cuidando da saúde, né, daquele pet, poxa vida, eu imagino aquele pet sendo a minha menininha que está aqui, né? Então, a gente tem que ter empatia, a gente tem que ter compaixão, porque senão, pô, você tá na profissão errada, vai ficar atrás do computador, trabalhando com inteligência artificial, sei lá, né? Porque você está trabalhando com vidas, e se você não tem empatia, você não tem compaixão, então você está no ramo errado, Sim. né? Sim, nossa, isso é muito importante. Eu falo muito disso. Nos meus cursos também eu falo muito disso para os meus clientes. A gente precisa, por isso que a discussão de metodologia é uma coisa que eu fico bem triste, na verdade, assim, porque eu falo, depende da família, depende do cachorro. Infelizmente, tem cachorro que a gente não vai conseguir só usar reforço positivo, petisquinho, não vai rolar. E tem casos que a gente não vai precisar usar um método mais tradicional, não tem necessidade, a gente pode usar só o petisco, só o clicker, ou só a modificação de manejo de ambiente. Então tudo depende, né? E isso entra muito nessa honestidade do profissional, de saber se eu usar um método com esse cachorro, vai ser muito mais rápido, o cliente vai gastar menos dinheiro e ele vai me indicar para muitas outras pessoas, que é como você falou, do que se eu ficar enrolando ele por meses com uma metodologia que eu sei que não vai funcionar. Por exemplo, um cachorro agressivo, eu não utilizar o psicofármaco que eu sei que vai ajudar muito na evolução do comportamento daquele animal, né? Até na Exato. aceitação dele, do manejo e da modificação que eu vou Da fazer na rotina e no modificação, ambiente. É exatamente. muito É isso, estressante Flávia, para o animal, né? Flávia, agora você falou, eu acho que é uma coisa que eu acho que é o mais importante de todo mundo entender. E eu não falo só veterinário, eu falo tutor, eu falo educador canino ou adestrador, como vocês acharem melhor. Vocês têm que entender o quê? Que o psicofármaco ele não compete com terapia comportamental. Ele não é competidor. Exato. Muito pelo contrário. Ele é um amigo. E quando os dois juntam, não é que 1 mais 1 é igual a 2, é 1 mais 1 é igual a 5. Vai aparecer um efeito ainda maior. Entendeu? E por conta disso, não tem essa. Que eu vou entrar com psicofármaco só em caso grave. Foi o que eu falei. Ah, o animal está fazendo, por exemplo, um comportamento destrutivo. Vai, tá? Tá, daí a gente vai lá, a gente vai fazer uma anamnese, vai olhar toda a história pregressa. Ah, por que está fazendo esse comportamento destrutivo? Ah, manejo ambiental. Então, eu estou com um erro importante de manejo ambiental. Ok, mas só que nessa anamnese, eu não estou vendo que ele tem ansiedade, eu não estou vendo que ele faz esse comportamento destrutivo porque, de repente, ele está com medo de fobia, ele está com medo de ruídos, de fogos de artifício, de chuva, ou porque ele está fazendo esse comportamento destrutivo porque ele está apavorado porque ele se separou do tutor, então ele tem problema relacionado à separação. Aí é outra história. Agora, se ele está fazendo um comportamento destrutivo por falta de repertório, né, o ambiente ali não está adequado, não precisa entrar com psicofármaco. Né? Você faz um enriquecimento ambiental ali, ok. Por quê? Porque não é psicopatologia, é um comportamento errático. Agora, se esse comportamento destrutivo é uma externalização de um quadro de fobia, de um problema relacionado à separação, de um transtorno de ansiedade, ou até mesmo de um quadro de distimia, por exemplo, de um quadro de depressão, opa, eu tenho uma psicopatologia. Então, independente do quadro clínico, vamos dizer assim, mas ele só está fazendo comportamento destrutivo. Não interessa que ele está só fazendo comportamento destrutivo. Ele está com uma psicopatologia. E se ele está com essa psicopatologia, ele precisa da medicação. Aí dá a importância do médico veterinário comportamentalista. Porque esse médico veterinário comportamentalista, ele vai conseguir fazer a diferenciação do que é um comportamento deslocado apenas, ou se esse comportamento errático está fazendo parte dos sintomas, vamos dizer assim, de uma psicopatologia. E por isso que é o legal do veterinário trabalhar junto com o educador canino. Exato. É um conjunto de ações, né? É uma equipe, né?
Exatamente. É o que eu falo, às vezes, para explicar melhor para o tutor, não é que eu gosto de antropomorfizar as coisas, não é isso. Mas, para ficar mais claro para o tutor, eu costumo falar assim, olha, um psiquiatra, ele pode fazer terapia comportamental? Tem psiquiatra que faz. Uhum. Tem psiquiatra que entra com tratamento medicamentoso e ele também faz terapia. Mas tem psiquiatra que não faz. Mas só que daí esse psiquiatra, ele deveria trabalhar em conjunto com quem? Com o psicólogo. Exato. Porque o psicólogo vai fazer a terapia comportamental. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu sou o, entre aspas, veterinário psiquiatra. Eu poderia fazer a terapia comportamental? Poderia, mas eu não faço. Uhum. Entendo um pouco do assunto, claro, até porque eu preciso entender desse assunto para escolher o educador canino, que é o psicólogo canino, entre aspas, para trabalhar comigo. Eu não vou escolher qualquer psicólogo, entre aspas, psicólogo canino. Eu tenho que escolher um psicólogo canino que eu sei que está trabalhando de forma adequada. Né? Então, é essa a história. Né? Assim como para os humanos é fundamental, né, essa união psiquiatra e psicólogo, para o paciente, para o cão, é fundamental essa junção de veterinário comportamentalista e educador canino. E tá tudo bem, cada um faz a sua parte e não é que um é mais importante que o outro. Os dois são importantes. Exato. Os dois são igualmente importantes. E, na verdade, os três são igualmente importantes. Porque o tutor tem um papel fundamental nessa história. Fundamental. Então, a gente tem que... É importante a gente clarear o tutor nesse aspecto, entendeu? Porque, às vezes, o tutor, ele pega e ele pensa, não, o veterinário... Não, não, não. Eu sou importante. Eu sei que eu sou importante aqui pro Toby. Eu sei que a Flávia é importante pro Toby. Mas você é muito importante pro Toby. Aquilo que eu falei da triangulação. Essa triangulação tem que ser feita. Não, é muito. Trabalhar com os animais é uma coisa que é muito senso comum na área de animais, veterinário e qualquer área pet. Eu vou trabalhar com os animais porque eu gosto mais dos animais, eu não gosto dos humanos. E eu falo para as pessoas, eu falo, lê do engano, porque você vai trabalhar com os humanos, principalmente adestramento, a educação canina, porque o adestramento é para os humanos, não é diretamente pro animal. Então, Exato. é uma modificação e, na verdade, emocional, principalmente do humano. E quem vai fazer, na verdade, ou entre aspas, adestramento, é a família. É o tutor. Porque Exatamente. Você não vai ficar indo todo dia lá. Você vai direcionar, você vai falar, isso aqui você tem que fazer assim, você vai visitar, sei lá, uma vez por semana, vai trabalhar em conjunto para ver se ele está fazendo certinho, se ele não está fazendo pequenos errinhos que fazem toda a diferença. Daí você fala, não, aqui parece bobagem, mas isso aqui é super importante você fazer. Mas só que efetivamente quem vai fazer é ele, não é você. Exatamente. Né? É uma responsabilidade, né? Quando a gente decide ter um animal, comprar ou adotar, não importa. Tem que ter tempo, precisa ter tempo. Porque você vai precisar ter tempo para educar esse animal, assim como as pessoas que têm crianças têm tempo para educar seus filhos. Tem que ter, porque se não tiver, quem vai se transformar essa criança quando crescer? Exato. E o cachorro é a mesma coisa, você tem que ter tempo para educar seu animal. Mesmo que você tenha adestrador, educador, o veterinário comportamental, se você não praticar na rotina, não educar ele dia a dia, ele não vai ser um cachorro educado. É não aquela adianta. Coisa, né, Flávia? A questão básica, né, quando a gente fala de bem-estar animal, as 5 liberdades. Então, para o animal ter as 5 liberdades, ele precisa que o tutor propicie essas 5 liberdades para ele. Né? Então, ter um cachorro não é só vacinar e deixar esse cachorro livre de doença. Isso aí é uma liberdade sanitária. Né? Mas só que cadê a liberdade comportamental? Cadê a liberdade psicológica? Cadê a liberdade fisiológica? Né? Então, foi bem o que você falou. Né? É um filho que você pegou. Mas só que é um filho que ele é eternamente criança. Porque ele vai estar eternamente dependendo de ti. Não é um filho que você cria para o mundo e aí ele vai se virar ali, entendeu? Então você tem uma criancinha
pro resto da vida dele. Né? Então tem que ter muita responsabilidade na hora de pensar, Tem que né, ter. em ter um animal. Tem que ter muita responsabilidade. E como eu sempre falo, porque eu acredito na alma dos animais, eu acredito na evolução de nós e dos animais, que nós reencarnamos em várias vidas, eu acredito que nós temos uma missão de ajudar os animais a evoluírem nessa e na próxima vida deles. Então, se eu tenho um cachorro agressivo, reativo, com um problema comportamental que seja, e eu ajudo ele a melhorar com auxílio da educação canina, dos psicofármacos, da creche para cães, do passeador, né, eu ajudo o máximo que eu posso esse animal, ele vai evoluir nessa vida e na próxima vida dele ele vai nascer muito melhor, ele vai ter menos chance de ser abandonado, ele vai ter menos chance de sofrer. Porque às vezes o cachorro tá com a gente, eu vou aguentar esse cachorro a vida inteira e não vou abandonar, porque eu tenho uma consciência. Mas muita gente não tem. E a maior causa de abandono dos cães é comportamento, assim, isso é óbvio. Sim. As pessoas abandonam os animais por causa do comportamento. Em alguns casos é porque a pessoa está sem dinheiro, mas geralmente é problema comportamental. Então, ter essa consciência, né, pessoal, de que tudo é importante para a gente ajudar aquele animal a melhorar, ser mais feliz e a gente ter mais vontade de ficar perto dele, ele ficar dentro de casa, ser um cachorro livre, poder frequentar Nada é vários por lugares. acaso, né, Flávio? Nada é por acaso nessa Nada é vida. por acaso. Nada é por acaso. Se ele está aqui, se ele chegou nessa casa, se é porque o destino colocou vocês em conjunto. E não a coisa é programada, não existe coisa por acaso. Não entendeu? existe acaso. Então existe o papel de cada um nesse processo. Né? E se você não faz o seu papel, você vai ser penalizado por causa disso, pode ter certeza. Porque é um projeto, né? Exato. É um projeto. Eu tinha várias outras perguntas, mas a gente já está. Já são 8h20, acho que a gente pode deixar para a próxima live, né? Porque eu já combinei com o Dr. Guilherme que a gente vai fazer uma live sobre aromaterapia, porque ele também é especialista em aromaterapia para animais, que é um tema super polêmico e que traz muitas, muitas dúvidas, e aí sim as pessoas fazem muita coisa errada na área de aromaterapia e de medicina chinesa e de CBD, porque o Dr. Guilherme também é especialista em CBD. E a gente eu até queria fazer umas perguntas sobre o CBD hoje, mas acho que a gente pode deixar para uma próxima live, porque dá uma live inteira para falar sobre o CBD, né? Eu acho que dá uma live inteira. Se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer alguma pergunta... Na verdade, assim, não é que eu sou especialista clínico em cannabis, tá, pessoal? Inclusive, eu não uso cannabis na minha rotina clínica. O que acontece, a Flávia está falando isso porque... como eu disse, né, eu fui 18 anos professor de farmacologia numa faculdade de medicina humana e como um professor universitário eu tinha que fazer pesquisa. Então eu era neurocientista também. E uma das minhas linhas de pesquisa dentro da neurociência era o sistema endocannabinoide. Tá? Então eu entendo um pouquinho, né, sobre o sistema endocannabinoide, mas isso não significa que eu atuo clinicamente com cannabis medicinal. Né? Isso aí realmente foi o que a Flávia falou, daria uma live sobre isso. Né? Porque eu acho que existe um potencial para determinadas condições, mas não para todas. Né? E assim como tudo que entra em moda, você acaba fazendo coisa errada. Né? Você acaba utilizando para coisas que não têm indicação, né? Então a gente não pode banalizar, né? Porque a coisa é séria, né? Então isso é natural, dá né? muita coisa. Não é porque é natural que não faz mal, né? É uma coisa que eu sempre brinco, né? Tira a roupa, fica pelado e senta num formigueiro de formiga. Deixa um monte de formiga morder a sua bunda se você não tem um choque anafilático. Mas foi mordidinha de formiga é natural, né? Então, não é assim que funcionam as coisas, não né? assim, porque é natural não faz sério. mal, né? As coisas muito sério. A gente vai fazer uma live sobre a naturopatia com os animais. Eu fiz pós em naturopatia, né? E aí as pessoas me pedem muita indicação de coisas. E eu falo, não é bem assim, não vou indicar. Exato, não é assim. Exato. Indico um fito para o meu cachorro, não é tão simples. Indico aromaterapia. Posso usar uma sinergia de 10 óleos com o meu cachorro? Não pode.
Não, É bem complicado, né? Essa crença, né, de que só porque é natural não faz mal. Mas então, exatamente. a gente vai marcar a próxima live, que eu acho que a gente pode fazer lá pelo YouTube a próxima, mas eu vou avisar aqui no Instagram como que a gente vai fazer. E eu quero agradecer, assim, nossa, maravilhosa essa live. Se eu pudesse ficar aqui te alugando horas, acho que todo mundo também com certeza gostou e ficaria horas te ouvindo. Porque é professor, né, gente? É um mestre com muitos anos, né, de experiência como professor, tem uma facilidade incrível de transmitir conhecimento. Então, eu te agradeço muito, doutor Guilherme, gratidão enorme por você estar aqui. Muito Imagina, obrigada, viu? eu que agradeço a oportunidade. Abração, Flávio, abração, pessoal. Eu vou, Tudo de bom para eu vou deixar vocês, tá bom? salvo, espero que dê para salvar a live, vamos torcer. E aí eu vou passar para ele também o vídeo, de repente, se você conseguir subir lá no seu Insta, mas eu vou colocar como colaborador, vai ficar Ah, aparecendo no meu Insta melhor, e no dele. melhor. E Faz daí assim. sigam o Dr. Guilherme, eu tinha até comentado antes, mas para quem entrou de novo, é... obrigada, Ana, por ter participado. Obrigada, aluna, obrigada a todo mundo que participou. E eu comentei antes para vocês seguirem o Dr. Guilherme, porque ele sempre coloca no Instagram dele quando ele vai participar de algum curso, quando ele vai dar alguma pós, quando ele vai dar algum curso, né, e fazer curso em algum lugar, ele sempre avisa. E aí você que tem interesse em se especializar em psicofarmacologia veterinária, assim, uma das maiores referências, não tem nem o que falar, né? Então sigam o Dr. Guilherme para vocês se especializarem, porque essa é uma área assim nova, realmente não tem muita fonte de conhecimento, então aproveitem. Para os vets que estão aí, ó, em abril a gente está com 2 cursos. Eu Ai, estou que legal. fazendo 2 cursos em colaboração com a Behavior, tá? Depois vocês dão uma olhada lá no meu Instagram. Não é nem só para vet, não. Tem um que é só para vet, que é Descomplicando o Uso de Psicofármacos em Cães. Esse é só para veterinário. Ótimo. Aí tem um outro que é Neurociência Aplicada à Educação Canina. Esse é aberto para veterinário e para educador canino também. Não precisa ser Olha que veterinário. legal. Esse Vou dar uma de olhada lá. neurociência é bem legal. Ah, interessante. Vou pesquisar. De repente até eu faço. Legal. Falou Muito então, obrigada. gente. Abraço. Tchau, Gratidão. tchau. Obrigada, pessoal. Beijos caninos. Tchau.